Os ônibus espaciais representaram uma era da audácia e inovação, sendo o primeiro sistema de naves espaciais reutilizáveis do mundo a levar seres humanos à órbita terrestre. Operado pela NASA entre 1981 e 2011, o programa consistia em uma nave que decolava como um foguete, mas pousava como um planador, permitindo o transporte de grandes cargas, como o telescópio espacial Hubble e os módulos fundamentais para a construção da Estação Espacial Internacional. Infelizmente, apesar da robustez do projeto, não houve sucesso em todas as missões, com 2 catástrofes na conta desses ônibus. No vídeo de hoje você vai conhecer o registro real que mostra um desastre com tripulação em um dos ônibus espaciais. Lembrando que se você está chegando agora aqui no canal, convido você a deixar a inscrição aqui embaixo, pois estamos chegando a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, e assim você ajuda o projeto Mistérios do Espaço a atingir essa marca sensacional. Bora pro vídeo! O programa de ônibus espaciais da NASA operou entre a década de 80 e 2011. Foi um marco para a engenharia aeroespacial a introduzir os conceitos de veículos reutilizáveis. Composto pelo orbitador, um tanque externo e 2 propulsores laterais, os chamados SRBs, essas máquinas fizeram história. No entanto, o custo total de aproximadamente 200 bilhões de dólares e os riscos iminentes forçaram sua aposentadoria após 135 missões, abrindo espaço para alternativas mais baratas e seguras. Apesar de sua importância para a manutenção do telescópio espacial Hubble e a construção da estação espacial, a trajetória do programa foi manchada por tragédias, sendo a primeira e mais impactante o desastre do ônibus espacial Challenger. Em janeiro de 1986, 73 segundos após o lançamento, a nave se desintegrou diante de milhões de espectadores. A falha não foi uma qualquer, mas uma bem específica em um dos foguetes laterais. O culpado foi um anel de vedação de borracha chamado de O-ring, que não funcionou corretamente devido às condições meteorológicas daquele dia. Devido às temperaturas excepcionalmente baixas na manhã do lançamento na Flórida, o material do anel perdeu sua elasticidade e não selou a junta corretamente. Com a falha do selo, um jato de fogo escapou pela lateral do propulsor e atingiu o tanque de combustível externo, que carregava hidrogênio e oxigênio líquidos. Isso causou uma falha estrutural catastrófica e a ignição imediata dos propelentes, resultando em uma explosão que desintegrou o veículo na hora. A cabine da tripulação, entretanto, permaneceu intacta por alguns segundos após a ruptura, caindo em queda livre no Oceano Atlântico, o que tornou o destino dos 7 astronautas ainda mais trágico. O programa de ônibus espaciais então ficou paralisado por mais de 2 anos. Além do Challenger, o acidente do Columbia em 2003, causado por um pedaço de espuma térmica que atingiu a asa durante o lançamento, reforçou a percepção de que os ônibus espaciais eram veículos experimentais e perigosos. Embora o orbitador fosse revestido por placas cerâmicas capazes de resistir a temperaturas comparáveis à superfície do Sol durante a reentrada, qualquer dano mínimo a essa proteção poderia resultar e resultou em desastres fatais para a tripulação. É fundamental lembrar que, mecanicamente, o ônibus espacial era uma maravilha de força e precisão. No impulso do lançamento, equivalia a cerca de 30 aviões Boeing 747, e a nave atingia velocidades de 29.000 km por hora. Os Estados Unidos não foram os únicos a apostar nesse design. A União Soviética construiu o Buran, mas que funcionou apenas uma vez antes do fim da Guerra Fria. Com o fim do programa em 2011, a atenção se voltou para as cápsulas, que são bem mais seguras e bem mais robustas. Mas é claro que o legado desses ônibus, que eram lançados como foguetes e pousavam como aviões, ficou para a história. O lançamento da missão STS-51L começou com registros que hoje carregam uma carga emocional profunda. As imagens da tripulação caminhando em direção ao ônibus espacial é marcante. Essas cenas, capturadas no caminho para a plataforma de lançamento, contrastam violentamente com o destino que os aguardava apenas alguns minutos depois de deixarem o solo. As filmagens da decolagem mostram o Challenger subindo em direção
direção ao céu azul da Flórida. O momento crítico capturado pelas câmeras ocorre exatamente 73 segundos após o lançamento. O vídeo mostra o jato de fogo lateral atingindo o tanque de combustível externo, que era a maior peça do conjunto. O calor extremo derreteu o suporte inferior do propulsor e perfurou o revestimento do tanque, que continha hidrogênio líquido sob pressão. O que o público viu como uma grande explosão foi tecnicamente uma falha estrutural súbita, onde o hidrogênio e o oxigênio se misturaram, criando uma bola de fogo colossal que envolveu o orbitador. Ao assistir às filmagens em câmera lenta, percebe-se que o Challenger não explodiu instantaneamente no sentido tradicional. Em vez disso, as forças aerodinâmicas brutais, agindo sobre a nave, que viajava a quase 2 vezes a velocidade do som, desintegraram a estrutura do ônibus espacial. O tanque externo se rompeu completamente e os 2 foguetes propulsores laterais, ainda acesos, se separaram do conjunto e continuaram voando de forma errática pelo céu. Estima-se que os astronautas possam ter sobrevivido ao rompimento inicial, perdendo a consciência apenas pela descompressão ou pelo impacto final na água. A fumaça que pairava no ar, capturada por câmeras em terra firme, mostrava fragmentos da nave caindo como chuva sobre o Oceano Atlântico, encerrando precocemente uma missão que deveria ter sido um triunfo de educação e da ciência. As imagens provaram que o desastre foi visual e mecanicamente evitável, se as condições meteorológicas e os avisos dos engenheiros tivessem sido respeitados. Essa mudança drástica na cultura de lançamentos, onde hoje vemos missões sendo adiadas por variações mínimas de temperatura ou ventos de altitude, é o legado direto das lições aprendidas com o Challenger. Naquela época havia uma pressão imensa para manter o cronograma, o que poderia ter sido evitado considerando as condições meteorológicas. Atualmente, a filosofia da NASA e de empresas privadas como a SpaceX é o oposto. Tudo é tratado com rigor matemático, onde qualquer sensor indicando uma leitura fora do padrão resulta em um scrub ou cancelamento imediato, priorizando a integridade da carga e principalmente da vida humana acima de tudo. De qualquer forma, estamos diante de um dos fatos mais tristes da história da exploração espacial. Claro que os ônibus fizeram coisas realmente incríveis, mas não podemos apagar esses fatídicos momentos. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!